Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar sobre o Espírito Santo, que é a nossa leitura dessa semana, tá? Nós iremos falar sobre a mão do Senhor, do livro de Kennedy Hagin. Repetidas vezes, no Antigo Testamento, vemos referências à mão do Senhor. Trata-se, na realidade, do Espírito de Deus, da unção. Outros termos comumente usados são espírito, porção dupla do teu espírito e manto. Todo se refere ao Espírito Santo, a unção da parte de Deus. Você não pode ganhar uma luta contra os espíritos malignos se você não tiver o Espírito Santo de Deus, tá? Em Ezequiel 8:1 fala: no sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentada em minha casa e os anciões de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. A chama de Deus estava sobre Ezequiel. A mão de Deus estava sobre ele para ministrar potencialmente, mas seu ministério profético não se manifestou até que a mão do Senhor caísse sobre ele. Ó, se você não tiver a mão de Deus sobre a sua cabeça, você não vai fazer nada, tá? A Bíblia também fala do Espírito Santo que cai sobre as pessoas, não é verdade? Em Atos 10, 44, Pedro estava pregando na casa de Cornélio. E ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quando fala caía, né? Todo mundo foi batizado, foi pelo Espírito Santo de Deus. Vamos à expressão mão do Senhor, usada outra vez no capítulo 37, 40 de Ezequiel. Só vocês olharem a Bíblia. Ezequiel 37, 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Osso seco, né, gente? Então, Ezequiel teve a visão do vale dos ossos secos. Em Ezequiel 40, versículo 1 e 2 diz: no ano 25 do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel. Ezequiel parece semelhante a mim. Não é verdade, ao dar todas aquelas datas e tempos, ou eu pareço muito semelhante a ele. As pessoas me perguntam como me lembro de todas as datas e tempos que mencionam na minha pregação e ensino. Aqui é o autor que está falando, tá, gente? Kennedy. Vou contar exatamente como acontece. Quando menciono algo que aconteceu no passado, a data ou época surge do meu espírito, de dentro de mim, para minha mente. E fico sabendo imediatamente, meramente sigo o exemplo do profeta Ezequiel ao citar datas e épocas. Aquela capacidade acompanha o ministério do profeta. É um dom de Deus, né? No capítulo 33 de Ezequiel, achamos outras coisas muito interessantes. Presta bem atenção, no capítulo 33 de Ezequiel. 33, 22. A mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde. Antes que viesse o que tinha escapado, abriram-se-me a boca antes de, pela manhã, vir ter comigo o tal homem. E uma vez aberto, já não fiquei em silêncio. Quem é esse homem, né? Pode ser um anjo? Isso significa que a mão do Senhor não estava sobre o profeta de manhã, nem ao meio-dia. A mão do Senhor estava quando sobre o profeta? Vamos ver?
A mão do Senhor estava sobre ele pela tarde, antes de alguém que tinha escapado ir ter com ele. O profeta passou a noite inteira com a boca aberta. Ó, a noite inteira com a boca aberta. Sem falar nenhuma palavra, ficou mudo até a chegada daquele homem. Somente então é que conseguiu falar. Sinais e prodígios. Deus falou que todo mundo poderia fazer prodígios, né? Aqui o autor fala, a irmã Maria, Ward Esther, era uma pregadora pentecostal dos tempos antigos, né? Ela escreveu o livro Sinais e Maravilhas. Há muitos anos, a irmã Esther estava pregando numa campanha de reavivamento num pavilhão em São Luís, estado de Missouri. E a mão do Senhor veio sobre ela. Olha a mão do Senhor. Ela estava com a mão levantada e a boca aberta, ao ponto de dizer alguma coisa, quando a mão do Senhor caiu sobre ela. Ela ficou em pé ali durante 3 dias e 3 noites. Está no livro, hein, gente? Sinais e Maravilhas, ainda está em circulação. Ficou em pé ali durante 3 dias e 3 noites, sem fazer o mínimo movimento, nem falar uma só palavra. É igual da Bíblia, né? Os jornais de São Luís relataram que cerca de 20.000 pessoas passaram diante dela, em fila, para vê-la. Quando a unção do Espírito Santo se levantou sobre ela, a mão dela desceu, a boca se movimentou e ela continuou pela segunda metade da frase que estivera pregando havia 3 noites. Todos os sentidos e funções físicas dela tinham ficado suspensa durante aqueles 3 dias e 3 noites. Ela não saiu para ir no banheiro, para comer, para nada. Ela estava na proteção de Deus, a mão de Deus estava sobre ela. Deus usou aquilo como sinal. Você já ficou com curiosidade para saber mais a respeito do versículo em Atos que diz: em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio do apóstolo. Qualquer um pode fazer coisas grandiosas se tiver o Espírito Santo de Deus ao seu lado. Aí ele fala assim: já li muitas revistas do povo pentecostal. Alguns daqueles pastores dos tempos iniciais tiveram experiência semelhante àquela de Ezequiel e da irmã Esther. Um deles falou a respeito de ter ficado debaixo do poder, com a boca aberta, durante um dia inteiro. Se você ficar um pouco com a boca aberta, você já fica passando mal, né? Você não dá conta, os músculos começam a se movimentar, né? É igual quando você vai no dentista. Imagina você ficar no dia todo, né? E outros relataram que ficaram assim durante a noite inteira, sem passar mal, sem sentir nada. Você talvez pergunte, por que Deus faz coisas desse tipo? Por que a mão do Senhor veio sobre Ezequiel e abriu-lhe a boca pela tarde? Não somos nós que determinamos o que Deus deve fazer. É aí que ficamos por fora. Zacarias, pai de João Batista, era sacerdote, mas não acreditava no recado do anjo Gabriel, que diz que Zacarias e a esposa teriam um filho. Eles já não eram mocinhos os dois, né? Ficou sem fala e permaneceu sem fala até ao nascimento de João Batista. Ó, ficou, mudou. Zacarias não ficou mudo por causa de alguma enfermidade ou doença. Foi porque a mão do Senhor estava sobre ele. Outro exemplo é a cegueira de Elimas, o mágico que se opunha a Paulo numa das suas viagens missionárias. Paulo disse: pois agora eis aí, está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Está em Atos 13, 11. Elimas não foi ferido de enfermidade,
porque o Espírito de Deus nunca colocou doença em ninguém. Ele não tem doenças para distribuir. Elimas ficou cego porque o poder de Deus viera sobre ele. Vi coisas assim acontecerem no meu próprio ministério e estou plenamente convicto de que, à medida que aprendemos a cooperar melhor com o Espírito de Deus, haverá manifestações ainda maiores dessas coisas nos últimos dias. E por que nós não estamos vendo isso acontecer nos nossos dias? Por quê? Porque nós não buscamos o Espírito Santo. Nós oramos vagamente, oramos correndo, sem fazer referência nenhuma ao Espírito Santo, a Deus, né? E queremos ser ouvidos na hora. Às vezes, quando estou pregando, o Espírito de Deus vem sobre mim, domina toda a minha atenção e não consigo falar uma só palavra em inglês. Consigo falar em línguas, mas não consigo falar em inglês. Em inglês, fiz a tentativa. Consigo pensar em inglês, mas não posso falar uma palavra sequer em inglês. É totalmente impossível. Por vezes, já fiquei assim durante várias horas, irmão Igen está falando. Aconteceu assim em grande escala, na ocasião do nosso reavivamento no acampamento de 1981. Simplesmente não consegui falar uma palavra sequer em inglês. O período mais prolongado foi na igreja de Fred Price, em Inglewood, estado da Califórnia, em 1981. Ele não conseguia falar uma palavra, porque Deus, né, determinou que ele não falasse. Então, gente, vocês veem que o Espírito Santo é uma coisa séria, ele é uma pessoa. Deus não aceita uma blasfêmia sequer sobre o Espírito Santo, viu, gente? Nenhuma. Então, nós vamos parar por aqui agora, que é muito comprido, e depois nós voltaremos de novo, tá? Para falar mais do extraordinário Espírito Santo. Nós vamos orar agora e depois nós voltaremos com mais um capítulo dessa história maravilhosa, tá? Feche um olho, vamos pedir para o Espírito Santo também nos abençoar, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, colocamos-nos na brecha da intercessão e pedimos a Ti, Senhor, que venha abençoar a todos que nesse momento estão clamando comigo, estão assistindo a sua palavra, ouvindo a sua palavra, Senhor, que o Senhor vai abençoando, coloca a tua mão sobre a cabeça dessas pessoas, batiza hoje com o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus sopra sobre a nação brasileira, que faça um grande mover, derruba por terra todo império da mentira que está instalado nesse país, que o Espírito Santo de Deus possa ir nos três poderes e fazer um grande mover, meu Pai. Nós precisamos urgente de Ti, Senhor amado. Nós precisamos da Tua ajuda no nosso país, na nossa casa, no nosso estabelecimento comercial, na nossa saúde, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Clamamos a Ti, Senhor, que envie o Espírito Santo de Deus para abençoar a todos, Senhor. Vai derrubando todos os ferrolhos de ferro, vai derrubando por terra toda a obra do maligno, toda a mentira da serpente que está instalada em Brasília, quebra a cabeça da serpente, Senhor, e faça um grande mover, meu Pai. Vai abençoando aqueles que estão oprimidos, estão cansados, estão com problemas respiratórios muito sérios, Senhor. Coloca a tua mão poderosa sobre o pulmão dessas pessoas, Senhor. Vai tirando toda a doença, todo o mal, todo ataque do inimigo. Abençoe aqueles que estão com câncer, aqueles que estão fazendo hemodiálise, aqueles que estão fazendo quimioterapia, radioterapia. Abençoe a todas as nossas crianças, Senhor. Vai abençoando, Senhor. Levanta Neemias, Senhor. Neemias nesse país, Senhor. E faça um grande mover, meu Pai. Eu peço a Ti, em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Se vocês gostaram, compartilhe, dê seu joinha, tá? E vamos
é um estudo bíblico, para quem não conhece muito, um pouquinho complicado, mas vocês prestando atenção, vocês vão entender melhor o Espírito Santo de Deus, tá bom? E para você entrar numa guerra e ganhar essa guerra contra os espíritos malignos, da qual nós já pregamos muito, falamos muito, nós temos que estar o quê? Debaixo da mão de Deus, tá bom? Senão a gente não consegue fazer nada. Agradeço e até a próxima, se Deus nos permitir, né?